que alegria é poder voltar e cumprimentar você para a lição de número 12 da nossa série em Marcos, você que é ouvinte, assistente do canal Classe de Professores, que estuda de forma resumida e objetiva a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que bom estar com você. A lição 12 trata de julgado e crucificado. Nós vamos, nesta lição, analisar os acontecimentos ao redor da cruz. Na semana passada, analisamos acontecimentos que vieram logo antes da cruz. Agora, os acontecimentos ao redor da cruz, ou no momento da cruz. Agora, é interessante, eu tentei, digamos assim, fazer um resumo desta lição de uma forma um pouco diferente do que tradicionalmente eu faço. São vários blocos e etc., várias partes e tal. Desta vez, eu trabalhei com um conceito, com uma figura de linguagem que aparece nesse relatório final do Evangelho de Marcos sobre Jesus, sobre a sua morte. Ele trabalha com verdades e ele trabalha especialmente com ironias. Se a gente ler com atenção, vai perceber que existe ironia. Ironia é quando você fala uma coisa, mas na verdade você está tentando falar outra. É uma forma de bater, é uma forma de mexer com o outro lado de forma irônica, né? Como se fosse uma brincadeira. Vamos entender isso melhor. Então, para facilitar, eu vou dividi-los em números, né? Quais são essas ironias e essas verdades, logicamente, que aparecem aqui? Em primeiro lugar, a primeira delas é quando Jesus é levado diante de Pilatos, né? A narrativa lá do capítulo 15 de Marcos trata disso, né? E ele levado diante de Pilatos, Pilatos faz uma pergunta: você é o rei dos judeus? Você está em oposição ao imperador? Esse era o objetivo da pergunta. Você é um perigo para o Império Romano? Porque foi isso que os judeus tentaram incutir em Pilatos sobre Jesus, né? E Jesus não responde diretamente. Ele simplesmente diz assim: tu o dizes, tu o dizes. Aqui é um uso de ironia, porque Jesus era um rei. E ele não afirmou que era rei. Só que ele era um rei de um tipo diferente. Por isso que ele disse: olha, você entende do jeito que você quiser. Você, na verdade, aquilo não ia adiantar nada. Há momentos da nossa vida que você tentar explicar alguma coisa não resolve. Os inimigos não aceitam e os amigos já sabem qual é a verdade. Então, para que explicar? Não é? Então, há um uso de ironia. Há um segundo episódio na sequência que Jesus usou de ironia de novo, com Pilatos, né? Pilatos faz uma pergunta para o povo, né? Vocês querem que eu solte a vocês o rei dos judeus? Havia Barrabás, que era um criminoso contumaz, e do outro lado estava Jesus. Ele disse: olha, querem que eu solte o rei dos judeus, o rei de vocês? A ironia aqui era que um rei pagão, né, queria soltar Jesus porque reconheceu nele sua inocência, e os líderes judaicos, o povo de Deus, não queria soltar. Isso é uma ironia, não é verdade? Terceira ironia que aparece aqui foi quando os soldados levam Jesus para dentro do palácio e o vestem com um manto de púrpura. E depois eles fazem uma coroa de espinhos e colocam sobre Jesus, né? E começam a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Depois eles tiram o manto, vestem Jesus com suas próprias roupas, e então os judeus que estavam ali não toleravam nudez em público, né? A questão toda era que, a ironia toda era que Jesus era de fato o rei, e mesmo zombeteiramente os romanos, os soldados, proclamavam esta verdade, esta realeza de Jesus. E os líderes judaicos, os próprios filhos de Deus, não reconheciam isso, né? Finalmente, Jesus é levado à cruz e Simão Cirineu o ajuda a carregá-la. Humilhado e ridicularizado, Jesus sofre até a morte. E nesse contexto, muitos sacerdotes ironizavam, dizendo: olha, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Ironicamente, a verdade
que eles estavam proclamando era que Jesus era o Salvador. Ele salvou a tanta gente, por que não salvou a si mesmo? Mesmo de forma zombeteira, de forma agressiva até, eles ironicamente estavam reconhecendo que Jesus era o Salvador. Há aqui uma ironia, sem dúvida alguma, não é? E então, um quinto aspecto aqui dentro dessa nossa discussão das ironias e verdades ao redor da cruz é que na hora de maior dor, Jesus exclama citando o Salmo 22, verso 1, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste, diz noutra tradução. E há aqui um paralelo entre o batismo de Jesus, quando ele inicia seu ministério, e o momento que indica o final de seu ministério salvador. Não é? O autor da lição, o pastor Tom Shepard, ele coloca isto na lição de quarta-feira desta semana, e ele faz uma comparação que eu achei interessante. Há um quadro, se você tiver acesso ao livrinho, você vai perceber o que ele está dizendo ali, né? Então ele diz assim, que no batismo, João batiza Jesus, Marcos 1. Na cruz, o batismo de Jesus acontece, não é? Lembram que Jesus profetizou aos discípulos dizendo que eles não conseguiriam passar pelo batismo, que é o batismo de sangue, que ele passaria para nos salvar, não é? Na comparação, ainda Shepard coloca, João, né, fala no batismo de Jesus, João Batista, né, ele era uma figura de Elias, era semelhante a Elias, o Elias que veio para proclamar, para anunciar a vinda do Messias. Lá em Marcos 15, supostamente, na hora da dor lá na cruz, Jesus chama por Elias, né? No batismo de Jesus, os céus se rasgam, em Marcos 1. Em Marcos 15, o véu do santuário se rasga na morte de Jesus. O verdadeiro batismo de sangue de Jesus que ocorre lá. O Espírito vem sobre Jesus, em Marcos 1, quando ele é batizado, no formato de uma pomba. Não é? Agora, na sua morte, ele expira. Não é? Veio o Espírito sobre ele, agora saiu-lhe o Espírito. Não é? E, finalmente, o texto de Marcos 1 diz que quando Jesus foi batizado, ele foi chamado de meu filho amado. Ele é reconhecido aqui como filho de Deus. Em Marcos 15, na crucifixão, na cruz, o centurião diz verdadeiramente este é o Filho de Deus. Há um reconhecimento do Filho de Deus que morre ali. Não é? Então é uma comparação interessante que se faz ali entre as duas coisas, entre o batismo literal na água e o batismo de sangue, que é justamente a sua morte. E finalmente, Jesus morre e vai descansar na tumba de Arimateia, de José de Arimateia. Este homem intercede junto a Pilatos para liberar o corpo de Jesus. Isto afirma uma verdade, não uma ironia, a verdade de que Jesus realmente morreu e não desmaiou, como alguns dizem, que foi uma farsa a morte de Jesus. Alguém poderia insinuar, não é? E há aqui também, além dessa verdade, que ele realmente morreu por nós, há duas ironias aqui. A primeira é que um líder judaico ajuda Jesus em sua morte. Né? Eu costumo dizer que o amor pode vir de lugares menos prováveis. Quem diria que na hora da morte um líder judaico iria ajudar o próprio Jesus? Líderes que perseguiram Jesus o tempo inteiro. O amor, não nos esqueçamos, pode vir de lugares e de pessoas menos prováveis. Né? Segundo lugar, o texto de Marcos diz: algumas mulheres estavam observando de longe toda essa trajetória de Jesus na cruz. Né? Entre elas estava Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, e o mais jovem, que era José. Ironicamente aqui, os que haviam prometido não abandonar Jesus o abandonaram com medo. Os discípulos, os homens, ironicamente, abandonaram Jesus, mas as mulheres estavam seguindo com alguma distância, observando, mas elas foram até o fim.
não é? E aí, para a gente terminar a lição da semana, que trata da morte de Cristo, dos acontecimentos ao redor da cruz e na própria cruz, eu deixaria com você uma pergunta. O texto às vezes faz a gente pensar, quando Jesus clama lá na cruz, citando o Salmo 22, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Será que Deus realmente abandonou Jesus naquela cruz, segundo Marcos 15:34? Eu creio que não. Porque onde está um pai quando seu filho está morrendo? Um pai, quando seu filho está morrendo, está ao lado da cama. Jesus estava com o pai até o fim. Uma ocasião eu li um texto de um livro chamado Desejado de Todas as Nações, página 756, que é um comentário inspirado da vida de Jesus. E então, comentando sobre esta parte, ele diz assim: em meio da horrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, sofrera Cristo as piores consequências da miséria humana, porque todo o peso do pecado estava sobre Cristo. Durante aquelas horas pavorosas, apoiara-se às provas que anteriormente lhe haviam sido dadas quanto à aceitação de seu Pai. Estava familiarizado com o caráter de Deus, compreendia-lhe a justiça, a misericórdia e o grande amor. Descansava pela fé naquele a quem se deleitara sempre em obedecer. E à medida que em submissão se confiava a Deus, o sentimento da perda do favor, aquele momento de maior dor, quando disse Deus meu, por que me desamparaste, que era esse momento de maior dor, à medida que ele estava em submissão, se confiava a Deus, o sentimento da perda do favor de Deus se desvanecia. Pela fé, saiu Cristo vitorioso. Pense nisto, discuta um pouco com seus alunos e a semana que vem estaremos de volta para a última lição. Que pena, estamos terminando essa nossa série no Evangelho de Marcos. Um abraço e até lá.